Que fórmula batismal era usada pelos pioneiros adventistas? Os adventistas que não creem na Trindade afirmam que até aproximadamente a década de 1940, a Igreja Adventista utilizava as palavras "em nome de Jesus" nas cerimônias batismais. A expressão "em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo" aparece 168 vezes nos escritos publicados por Ellen White. Isso é fácil de conferir no CD-ROM, obras completas publicadas por Ellen White, na versão 3.0, né, que foi usada aqui pelo Mateus para fazer esse estudo. 168 vezes aparece a expressão "em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo" nos escritos de Ellen White. Como eu disse no começo desse vídeo, alguns, por não conseguirem negar a verdade claríssima de que a Trindade está ali na fórmula batismal, apelam para falácias, né, ao dizer que não, esse trecho foi acrescentado depois. Repito, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo 2 ótimos artigos, um dos quais do Mateus também, e outro do pastor Eleazar Domini, que é um especialista nesse assunto, que refutam documentalmente, com manuscritos, essa afirmação. Porque sim, a fórmula batismal trinitariana é autêntica. Ela faz parte do livro inspirado de Mateus. E mais, a própria Ellen White diz que essas palavras foram proferidas pelos lábios de Cristo. Com quem você fica, então? Com os acusadores antitrinitarianos que dizem que essa fórmula batismal ela não é bíblica? Ou com a história, a Bíblia e Ellen White, que afirmam que sim, essa expressão é bíblica? E mais, se você se deparar com pessoas que dizem que no princípio a Igreja Adventista não usava essa fórmula, nós vamos agora mostrar aqui documentalmente que isso é falso, é mentira também. Tiago White escreveu em 4 de fevereiro de 1862, na Review and Herald, veja, 1862, os antitrinitarianos dizem que até 1940 a igreja não usava a fórmula batismal trinitariana. Será? Em 1862, Tiago White escreveu: "O batismo é uma ordenança perpétua na igreja, e os ministros do século XIX batizam no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque a comissão original requer isso, ou seja, a comissão bíblica original requer isso, e os pioneiros usavam então, sim, em obediência à palavra de Deus." 1902, Review and Herald, 21 de janeiro, Uriah Smith escreveu: "A fórmula dada por Cristo para o batismo é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." O que mais dizer, né? Mais ainda aqui, Stephen Haskell, 1904, na Review and Herald, uma publicação oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. "Nós cremos no batismo e temos a mesma fórmula que os batistas. Ambos os grupos batizam em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Que mentira horrível essa de que a igreja só usou essa fórmula em 1940, né? Nessa época, né? Muito tempo antes, você está percebendo aí, já batizávamos segundo a ordem do Mestre, Jesus Cristo, seguindo e obedecendo palavras que ele mesmo disse e foram registradas por Mateus em seu evangelho inspirado. A Assembleia da Associação Geral de 1882 votou o preparo de artigos a respeito da ordem eclesiástica, publicados sob o título Church Manual, Manual da Igreja. O artigo sobre o batismo afirmou: "Tendo chegado ao lugar desejado, o ministrador deve tomar firmemente o candidato, declarando as seguintes palavras: meu irmão ou irmã, eu agora o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Review and Herald, 21 de abril de 1883, lá atrás, nos primórdios da igreja. A obra Bible Readings for the Home Circle, a mais autorizada exposição doutrinária adventista da época, em todas as edições argumentou que o batismo deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nas edições de 1889 a 1912. 1914 em diante também, na página 101. Ou seja, ao longo de sua história, a igreja sempre batizou da forma como tem que batizar, seguindo a ordem do Mestre e as palavras que ele proferiu, registradas por Mateus, o autor inspirado.